Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Quem quiser sentar-se, sente-se. Já acabou? Tudo bem acabado. Está a fazer ainda as Não é acabado. Está a fazer a expressão da água benta, está a fazer a expressão da água benta. Amados irmãos em Cristo, como é natural e hábito todos os domingos partilhar convosco algumas palavras sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sr. Tidório, venha cá com água benta, para o Tiago, vem cá, porque eu trato o assunto de forma mais célere. O Sr. Tidório está com calor, não está, filho? Anda cá. Tira a carne lá, filho. Tira a carne lá, filho. Rápido, filho. Não está com calor, o Tidório? Não está com calor, não tem tanto. Ótimo, filho. Pronto. Agora vai e volta. O Sr. Tidório senta que está doente. O Sr. Tidório está doente. Peçam pela saúde do Sr. Tidório. Está rouco, está com problemas intestinais, com problemas nas unhas, de cima e de baixo, e está com cabeleira farta. Tem que também ir à tosquia. Portanto, vamos pedir para que o Sr. Tidório melhore um bocadinho. Mas dizia eu, sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, deparámos-nos com aquilo que é comum acontecer hoje em dia connosco no século presente, volta, e nos séculos passados. O que é que acontece? Há aquela multidão toda de 5, 6, 7, 8 mil pessoas e os fiéis pedem ao Nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, pedem, solicitam, dizem, talvez fosse bom, sugerem, talvez fosse bom Cristo enviar toda aquela multidão para casa, porque estava na hora da papinha, na hora de comer, e não havia comida para 5 mil pessoas. E o que é que Cristo, muito sucintamente, não vou aqui falar de todo o Evangelho, mas de forma resumida, o que é que Cristo diz aos apóstolos? Ide e alimentai-vos, ide vós, cada um dos apóstolos, vai ide lá, dai comida a todos eles. E os apóstolos, céticos, e não entenderam absolutamente nada do que o Senhor diz, respondem ao Mestre, mas como? Só temos aqui estes pães e estes peixes, isto é, isto não dá para nada. É o que os apóstolos querem dizer e dizem. A tristeza, amados irmãos e irmãs, de Nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, diante dos apóstolos, é grande, tão grande ou maior do que aquela que Cristo teve, quando os apóstolos vêm desiludidos, desapontados e frustrados, queixarem-se noutra perícope do Evangelho, de outros domingos, que não conseguiram expulsar os demónios. E o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Salvador, fica triste e fica agastado. Não gosta, já está farto desta postura, cansado, saturado da falta de fé dos apóstolos. E olhem de quem estamos a falar. Estamos a falar de apóstolos, homens cheios de fé. A fé dos apóstolos, comparada com a nossa, meu Deus, onde estará a nossa fé? E Cristo está saturado da falta de fé dos apóstolos, porque eles não conseguem expulsar os demónios, eles não conseguem ressuscitar os mortos. E hoje também estão diante daquele homem, plenamente Deus, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, saído de Maria, aquela pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado. Estão diante do Senhor Todo-Poderoso, daquele Cristo que fez milagres durante aqueles 3 anos, e os apóstolos e os discípulos sempre presentes, presenciando. Eles viram. E naquele momento, o que é que os apóstolos deveriam ter dito? Primeiro, não deveriam ter sugerido, o Senhor mandou-os embora. Vá lá, despacha-os lá, tira-os daqui. É cansativo. Tanta gente aqui há tanto tempo. Não deveriam ter dito isso, porque nesta sugestão não há amor fraterno. Segundo, quando o Senhor disse, ide a cada um dos apóstolos, dai-lhes comida. O que é que os apóstolos deveriam ter dito? Senhor, entrega-nos a comida e nós vamos já fazer o que tu mandaste. Porquê? Fazer o que tu pediste. Porque eles sabiam que estavam diante de Deus. O problema é que nem todos os dias eles sabiam que estavam diante de Deus. Nem todos os dias eles acreditavam. Na maioria, ou pelo menos em grande parte do tempo, as dúvidas eram maiores do que as certezas. As dúvidas quanto à divindade do nosso Senhor Jesus Cristo eram muito superiores às certezas de que ele era de facto o Filho de Deus. Como aconteceu com Pedro, quando caminhava sobre as águas, a certa altura, o vento é mais importante e o medo que o vento provocava, e ele afunda-se, porque retirou o seu olhar
em Cus Oris, onde estava o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a mesma coisa. Então os apóstolos, bem, dizem isto, não há comida, só temos estes pãezinhos e estes peixes. E o que é que o Senhor faz? O Senhor faz um milagre, já conhecem a história do Evangelho de hoje, e todos foram alimentados, e no final ainda sobram 12 peixes. Mas não é somente disto que vos quero falar. O que eu vos quero falar é deles e de nós. Nós, amados irmãos e irmãs, também não temos esta fé pessoal. Nós temos aquela fé macro, é fé cósmica, é a fé que fala dos anjos e dos santos e dos mistérios de Deus, triúnicos e outros quejandos. Mas aquela fé pessoal, a nossa, de vermos e acreditarmos que o irmão que está dentro de nós precisa de um pão que a nossa mão lhe vai levar, essa nossa fé é de facto muito fraca. É chamada microfé, diríamos nós. Mas ela é micro, mas ela é plena, enquanto a ação que ela mesma, enquanto fé, deve promover e deve realizar. E nós temos exemplos na Sagrada Escritura que também enaltecem a fé dos seres humanos. Olhem, a fé do centurião. Basta uma palavra tua, Senhor, e o meu servo será curado. Olhem a fé daquela mulher, a serva, Sirofenícia. Por Sirofenícia não sabeis quem é, mas quando eu vos disser o que ela disse, já sabereis. É aquela senhora que diz, respondendo a Cristo Nosso Senhor, mas os cães também comem as migalhas que sobram, que caem e ficam debaixo da mesa do dono. Esta é uma mulher de fé. Ou seja, até mesmo os cães comem as migalhas. Ela não era judia, ela não tinha direito a muitas coisas, mas se até os cães têm direito às migalhas que caem da mesa do dono, será que ela não teria direito também a umas migalhinhas de amor? Bem, o Senhor exalta a fé dela e exalta a fé do centurião. Queridos irmãos e irmãs, nós às vezes vivemos como, dou-vos a imagem de um peixe. Imaginai um peixe. Sabeis o que é um peixe? Tem barbatanas? Tem. O peixe tem barbatanas? Tem. Tem escamas? Pronto. Imaginai um peixe que vive dentro de um lago. E a certa altura, esse peixe que vive dentro do lago diz: tenho sede. Mas que sede tão grande que eu tenho. É nós, se pudéssemos interagir dialogando com o peixe, de dizermos: o que é que se passa com o peixe? Não sabe ele que está dentro da água? Como é que ele tem a sede se está dentro do lago? Como é que ele, o peixe, tem a sede se está dentro do lago? Perguntaria ao peixe, se pudéssemos conversar com ele connosco. Pois é, amados irmãos, connosco acontece o mesmo. Nós movimentamos-nos, existimos e vivemos em Deus. Como é que depois vivemos e não existimos? Como é que vivemos e não existimos? Porque não basta estar vivo para ter existência, amados irmãos e irmãs. Nós temos, para além da existência biológica e fisiológica que nos é própria, que postular uma outra existência, que é a presença de Deus fixada em nós. Senão não somos mais do que um animal, como os outros animais, mais ou menos racional nessas circunstâncias, talvez. Então nós, queridos irmãos e irmãs, somos como esse peixe que nada no lago, que vive no lago cheio de água e diz que tem sede. Nós também navegamos no oceano de infinito amor divino, da sua graça, do seu poder, das suas energias incriadas. E depois também dizemos: tenho sede. Não tenho essa fé toda tão sólida e forte. Nós somos os homens deste mesmo: não tenho em função de Deus, do que Ele tem para me dar, eu não tenho. Mas temos espaço para ter tudo que depois o mundo nos oferece. Vejam como nós vivemos em desequilíbrio. O que é de Deus nós rejeitamos porque o espaço que temos não é suficientemente apto para receber o que vem de Deus, mas para aceitarmos o que o mundo nos propõe. Tudo o que o mundo tem, não vale a pena agora aqui entrar em muitos detalhes. Tudo o que o mundo tem, e 99% do que ele tem é nocivo para a alma humana. Não que o mundo seja mau, o mundo não é mau, o mundo é belo. Os seres humanos não são, por natureza, maus. Eles, todos os seres humanos, homens e mulheres,
começando em Adão e Eva, criados originariamente com o potencial de serem cidadãos do céu. É esse o nosso potencial. O nosso potencial, amados irmãos e irmãs, não é para respondermos a Cristo como os apóstolos hoje, mas não há comida. O nosso potencial é para dizer: Senhor, abençoa-me, que a tua graça paire sobre mim, me ensope a alma e o coração, para que eu opere os milagres que tu desejas operar através de mim. Porque nós, os seres humanos, aqueles que são santos e santas, não operam milagres. Os santos não fazem milagres. Nós vulgarmente dizemos que sim, os santos fazem milagres. Não fazem. Os santos são veículos que Deus usa para o próprio Deus, através e usando os santos, fazer os seus milagres, as suas maravilhas, as realizar através dos santos. Nós temos de ser rigorosos, históricos, na forma como ensinamos e como aprendemos, queridos irmãos e irmãs. Bem, para vos dizer que às vezes somos como o peixe, porque nós vivemos distraídos, queridos irmãos e irmãs. Distraídos. E quando procuramos concentrar-nos, o que é que nós queremos? Criar, se pudéssemos, se pudesse ser, fosse possível ser, gostaríamos de ter um Deus que fosse mesmo à nossa medida. À medida daquilo que nós queremos ter, fazer e receber, e um Deus à medida nas palavras exatas que eu gostaria de ouvir. Mas Deus não é um Deus à nossa medida. Deus é um Deus à medida dele. Ele é a medida de todas as coisas. E nós somos chamados pelo amor incomensurável, infinito de Deus, a participar nessa medida de grandeza, onde tudo é tudo na plenitude de tudo, que o tudo pode almejar e suportar e ser pleno. Essa é a medida a qual somos chamados, queridos irmãos e irmãs. Nós somos chamados às coisas grandiosas, porque é grandioso, certamente, participarmos na divindade de Deus, como diz São Pedro na sua segunda epístola. É grandioso, certamente, sermos cidadãos dos céus. É grandioso, certamente, um corpo corruptível que está neste momento dos nossos irmãos e irmãs a ser comido pelos vermes, que lambem a beiça, lambendo as carninhas que vão desaparecendo dos ossos daqueles que amamos, desfigurados em toda a sua beleza. É certamente grandioso que tudo aquilo que começa a ser putrefacto na corrupção dos corpos dos seres vivos que nós amamos e amamos e que estão enterrados à espera da ressurreição, é certamente grandioso que um dia o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, recupere aquele corpo antigo e levando-o à novidade de sendo antigo, ainda assim nele se encontrar receptáculo apropriado para ser alvo da presença do Espírito Santo. Então aquele corpo antigo que está no cemitério vai ser ressuscitado e vai ser cheio do Espírito Santo. É aquilo que chamamos o corpo glorioso, mas não um corpo diferente daquele que nós tínhamos. É o corpo que nós tínhamos renovado, remoçado, cheio, ensopado, todo pela presença do Espírito Santo. Não é isto grandioso, não é isto macro. É o que eu quero dizer. Mas para ser macro, o que é que aqueles corpos que vão ser ressuscitados, que depois serão santos e entrarão no reino dos céus, santos e santas, o que é que eles foram macro em tudo? Não, eles foram atentos, eles foram macro no amor que dedicaram às micro, às coisas de detalhe, aos pequeninos modelos de necessidade dos seus irmãos e irmãs. Foram nas coisas mínimas, para as quais era quase necessário uma lupa para serem vistas, que eles foram grandes. E como viram todas as coisas pequeninas, eles entenderam a imagem de Deus posta, como se as comunidades todas fossem um puzzle feito de pecinhas e cada pecinha fosse cada um de nós, e quando juntos em comunidade eucarística, nós todos, pessoalmente juntos em comunidade eucarística, fôssemos o corpo e somos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por aí, na dádiva pessoal minha a cada um dos meus irmãos e irmãs, encontrando em cada um deles e delas um outro Cristo, que eu sou o próprio Cristo. Então eu posso ser macro. E depois, queridos irmãos e irmãs, passando um bocadinho agora do Evangelho para a criação de Deus. Há dias atrás alguém me perguntou, mas para que é que Deus criou um universo tão vasto para um homem e mulher tão insignificantes? Bem, e eu disse, mas não é assim, filho. Era um menino já, 18, 19 anos. Não é assim, filho. É o oposto. E expliquei porquê.
Deus criou este universo tão vasto, vasto pela importância do homem e da mulher. E pela importância da Terra, destes planetas pequeninos. Parece pequenino. E é, na dimensão conjugada com os outros. Bem, sabeis vós que o universo que nós conhecemos é de facto grande. Tem no diâmetro observável pelos telescópios Hubble e, sobretudo, pelo James Webb, 93 bilhões. Não vou pôr em milhares de milhões, que nunca mais nos entendemos, mas os milhares de milhões são a forma correta de se falar português. Mas como agora é tudo bilhões e bilhões, no Brasil e nos Estados Unidos, é mais fácil de entender. Então, o espaço do universo conhecido tem 93 bilhões, amados irmãos e irmãs. Depois, toda a matéria de todas as estrelas observáveis dentro desse espaço, desse disco que tem 93 bilhões de anos-luz, não é 93 bilhões de quilómetros, é 93 bilhões de anos-luz de quilómetros. E cada, sabem a velocidade da luz, não sabem, ficam a saber, equivale a 300 km por segundo. Então, um ano-luz é um ano viajado à velocidade da luz. Ou seja, se nós conseguíssemos, o que é impossível, nem nós, nem nenhuma nave espacial concebível ou passível de ser concebida, conseguirá viajar a essa velocidade. Um ano viajado à velocidade da luz equivale a 9,5 trilhões de quilómetros. Vejam a enormidade. Um ano. Não é? Um ano. Bem, no caso da galáxia onde nós vivemos, que é a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de diâmetro. 100 mil anos-luz. Não é das maiores, também não é das mais pequenas. É uma galáxia grande. A segunda maior do nosso sistema de galáxias locais. Maior que a nossa, no sistema de galáxias locais, só a galáxia Andrómeda. Se calhar nunca ouviram falar destas coisas, filhos, mas é importante, o que eu vos vou dizer são meia dúzia de coisinhas generalistas, não é? Para que percebais porque é que Deus criou um universo desta grandeza, se o homem é minúsculo. Bem, nesse contexto, eu estava a dizer, dos 93 bilhões de anos-luz de universo observável, existe apenas 5% daquilo que os astrónomos e os físicos chamam de matéria estável. Só 5% de matéria estável. O que é matéria estável? É aquela matéria que não sofre grandes oscilações, como as galáxias, os planetas, as estrelas. Depois temos outro tipo de matéria. A matéria escura, que não é observável, e a energia escura. Mas já lá vamos. Para vos dizer, então, nesta Via Láctea, que é a nossa galáxia, e ela é uma das mais de 3,2 trilhões de galáxias, vejam, mais de 3,2 trilhões de galáxias existem hoje no universo observável, porque nem todo o universo está ao alcance de ser observável pelo maior telescópio e mais eficiente, mais eficaz atualmente, que é o James Webb. Mas o máximo que eles conseguem, que este telescópio consegue, é ver estes 93 bilhões de anos-luz. Bem, nesses 93 bilhões de anos-luz, e no meio de 3,2 trilhões de galáxias conhecidas hoje, existe uma dessas 3,2 trilhões que é a nossa, a galáxia da Via Láctea. E é ao interior desta galáxia, e não de outra, que existe o nosso sistema solar. O que é que existe no nosso sistema solar? Bem, uma estrela que não é gigante, nem é pequena. É de grandeza média, que é o Sol. Depois existem todos os planetas, que nós sabemos que existe no nosso sistema solar, e existimos nós, o terceiro planeta. Não é? Do Sol a contar para o último, o terceiro. Bem, e onde é que o sistema solar está na Via Láctea? A Via Láctea é chamada uma galáxia barrada espiral. Ela tem 4 braços de espiral grandes, gigantescos. Esses braços, não é, são compostos por bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Não é? Ela tem mais de 400 bilhões de estrelas. Só a nossa Via Láctea. A nossa Via Láctea tem mais de 400 bilhões de estrelas e ela é apenas uma daquelas que eu referi há pouco, 3,2 trilhões de galáxias já encontradas pela capacidade de observação que este telescópio James Webb tem. Ela é apenas uma. E ela tem isto. Bem, e
nesses 4 braços da espiral galáctica existe um outro braço, mais pequeno, muito menos denso, que é chamado braço de Orion. E é nesse braço de Orion, que não é nenhum dos 4 grandes, mas é um pequenino, comparado com esses 4, que existe o Sistema Solar. Bem, o nosso Sistema Solar, dentro desse disco que é a Via Láctea, que tem 100.000 anos-luz, 100.000 quilómetros de anos-luz, de uma ponta à outra, o nosso Sistema Solar está nesse braço de Orion, num sítio especificamente especial. Está a 26.000 quilómetros do centro da nossa Via Láctea. Bem, como ela tem 50.000 de diâmetro, depois do nosso Sistema Solar até ao fim do disco, quando termine, digamos assim, o território geográfico da Via Láctea, ainda falta mais 24.000. Bem, como estamos a 26.000 quilómetros do centro da Via Láctea, e no centro da Via Láctea existe o quê? Um buraco negro que se chama Sagitário A. Esse buraco negro tem 5 bilhões de anos-luz de diâmetro. Dentro de uma galáxia tem 100 bilhões. Então, nós estamos a 26 bilhões. E o porquê 26 bilhões? Porque é exatamente a 26 bilhões, vejam lá, estas coincidências sem a mão de Deus seriam possíveis. É que é precisamente a 26 bilhões do centro do núcleo da galáxia que é possível haver vida. E é precisamente não nenhum dos 4 braços gigantescos da espiral galáctica, que é a Via Láctea, que existe o Sistema Solar, é no braço de Orion, na espiral mais pequenina, que existe o nosso Sistema Solar. Porquê? Porque como há menos densidade de matéria, isto é, no braço de Orion há menos quantidade de estrelas e de planetas, então há a possibilidade de haver estabilidade orbital da nossa Terra. É possível que a nossa órbita hoje, nós temos quê? A órbita em torno do Sol. Temos a rotação da Terra em torno de si mesmo, depois a rotação da Terra em torno do Sol, não é? O ano, aquilo que chamamos o ano, não é? Os 365 dias. Então, essa estabilidade da nossa Terra tem a ver, amados irmãos e irmãs, não só, tem a ver com a Lua depois, mas tem a ver, sobretudo, também com o facto de estar nesse braço de Orion que tem menos densidade de matéria. Então, vejam, e agora para terminar essa parte aí do braço de Orion, e outra coisa gravíssima e incrível, todas as estrelas e todos os corpos celestes que estão dentro daqueles 4 braços que giram em torno do núcleo da Via Láctea, que são compostos por bilhões de estrelas e planetas e outros corpos celestes, são atropelados. Atropelam-se uns aos outros, matando os corpos celestes. Isto é, a velocidade dos braços da espiral galáctica gira a uma velocidade diferente da velocidade dos corpos celestes que existem dentro desses corpos, dentro desses braços das espirais. Ou seja, os corpos vão tocando-se e quando se tocam, autodestroem-se. Onde é que a velocidade do braço da espiral é exatamente igual à velocidade dos astros que vivem dentro desse braço da espiral? No braço de Orion. No braço de Orion, onde existe o nosso planeta, todos os planetas, todas as estrelas têm a mesma velocidade em torno do centro da galáxia que tem o braço da espiral. Então, o Sistema Solar viveu em paz, até hoje não foi destruído por nenhuma estrela gigante, nem por nenhum buraco negro, nem por coisas que já vimos. Bem, então, vejam só para isto que eu vos disse poder existir, tem que haver a mão de Deus. Está o nosso Sistema Solar no único sítio, numa galáxia de 100.000 anos-luz de diâmetro, no único sítio onde a vida pode existir e onde até a estabilidade orbital é possível e onde até a matéria que integra esse braço da espiral é caldeada com todos os elementos que são propícios à vida, entre os quais elementos básicos que são a matriz da vida, que são o oxigênio, que são o nitrogênio e que são o carbono. E estes elementos existem naquele braço de Orion no número exato, com o peso exato, para que pudesse haver um potencial de vida. E mais, a matéria posta na massa que compõe estes elementos básicos para que haja vida, é a mesma matéria que depois também serve para amortecer a expansão do universo, para que não haja uma aceleração demasiado grande. Se o universo, queridos irmãos e irmãs, se expandisse, que ele está em expansão, como diz o quê? O profeta Jó e o profeta Zacarias: Tu, ó Senhor Deus, que estendes os céus
É dito por Deus, através do profeta Zacarias e Jó. E os céus, o espaço, o universo, estão em expansão, desde há 13,8 mil milhões de anos, que é o tempo de existência do universo. E esta expansão do universo, se fosse mais rápida, amados irmãos e irmãs, não havia a possibilidade de haver formação de sistemas solares. O que é que são os sistemas solares? Sistemas com uma estrela, com planetas à volta, para que haja, hipoteticamente, vida. Temos bilhões e bilhões de sistemas ditos solares no mundo do universo conhecido, mas só nesse sistema solar, que é a Terra, onde existe o nosso Sol, é que há vida. Porque falta sempre alguma coisinha. Está quase tudo a acontecer e depois não pode haver vida. Bem, estava eu a dizer que se o universo se expandisse mais rapidamente, eu estava a dizer, não era? Mais rapidamente não havia a possibilidade de se formarem sistemas solares. Se esta expansão, esta velocidade à qual ele se expande, ele cresce, ele avança para o exterior de si próprio, fosse inferior, nós só tínhamos então a constituição de buracos negros e estrelas gigantes. Se só existissem estrelas gigantes, tendo em conta que a velocidade do universo fosse menor do que aquela que ele hoje tem na sua expansão, não poderíamos ter sistemas solares, porque as estrelas gigantes, ao contrário das estrelas médias, como é o caso do nosso Sol, só duram no máximo 2 mil milhões de anos. Não há nenhuma estrela gigante, isto é, uma estrela gigante é uma estrela que é muito maior, várias centenas ou milhares de vezes maior que o nosso Sol. Essas estrelas, o máximo que duram são 2 bilhões de anos. O nosso Sol já tem 4,5 e é suposto viver até aos 12 bilhões de anos, sendo que irá implodir e crescer quando fizer 5,5 bilhões de anos. Mas vejam, durará 12 mil milhões de anos, porque é uma estrela média. Como é uma estrela média, há tempo para que a vida se gere, vida posta por Deus, porque Deus depois deu um ritmo de tempo, espaço, para que a vida possa ser gerada. Então vejam, até a velocidade à qual o universo anda e se move, tem que ser esta e não outra, senão não poderia haver vida. Não haveria sistema solar, nem haveria planeta Terra. Depois, queridos irmãos e irmãs, se voltarmos aqui para o nosso sistema solar, se não tivéssemos, por exemplo, Lua, dificilmente haveria vida na Terra. E a Lua a 384 mil km de distância do nosso planeta e não a 500 mil, nem a 200. Porque se ela estivesse mais próxima de nós, queridos irmãos e irmãs, poderíamos ter ondas na ordem dos 100, 150 metros de altura, diariamente, tempestades infindáveis e ventos diários na ordem dos 200 km por hora, se a Terra, se a Lua estivesse, por exemplo, a 40 ou 50 mil km, em vez de estar a 384 mil. Se a Lua estivesse mais afastada, poderia, 2, 3, 4 vezes mais afastada, teríamos marés de altura, por exemplo, ondas de altura de 3 vezes. Se não tivéssemos marés, nem ondas no mar, a vida marinha acabava, ficavam só, pelo menos a mais complexa, ficavam só os organismos, os micro-organismos. Bem, e nós acabaríamos também, pelo menos, nós humanos, talvez outros seres vivos, como micro-organismos, pudessem sobreviver. Se não tiver uma estrutura de coisas que é preciso Deus ter pensado nelas, não é obra do acaso. Para que a Terra possa existir, temos que ter, olha, temos que ter atmosfera, temos que ter água, temos que ter uma camada de ozono, temos que ter campo magnético, que é o campo magnético, filhos. É o centro, o núcleo da Terra, que é incandescente e está em fogo, que gira. E esse campo magnético evita que os ventos solares matem a vida na Terra. Catapulta o campo magnético, os ventos solares, para bem longe da Terra. É preciso depois termos também a dimensão da Terra com esta dimensão, com 6 mil km de diâmetro, porque se a Terra tivesse 12 ou 14 mil km de diâmetro, a força de gravidade da Terra era tão grande que nós não teríamos 1,80 m de altura. O máximo que poderíamos ter era 1 metro, 1,20 m. E teríamos que ter um triplo esqueleto, reforçando este, para poder suportar a força da gravidade, que é a força com que o planeta Terra nos atrairá e nos atrai para o centro dele. Nós éramos atarracados e robustos, se quiséssemos sobreviver, ou seja, éramos quadrados. Só estudar alguns exemplos. Se a Lua também não existisse a esta distância de 384 mil km da Terra, nós não teríamos o eixo da Terra inclinado em 23,5 graus, que é o que faz com que haja condições de mais ou menos estabilidade climática e haja estações. Se não tivéssemos a Lua, tínhamos um eixo da Terra oscilante, porque tanto quando passasse mais próximo de Júpiter,
puxado pela gravidade de Júpiter, ou quando estivesse próximo de Marte ou de Vênus, era puxado pela gravidade de um deles, e andávamos nessa oscilação. Não havia como haver aves migratórias, não havia como haver nada, não havia relógio interior biológico. Os nossos, se não tivéssemos Lua, por exemplo, amados irmãos, e mesmo assim, irmãs, houvesse vida na Terra, os nossos dias teriam 5 horas. Porque a Lua, pela força de gravidade, que ela tem 1/3 da massa da Terra, pela força de gravidade que exerce sobre a Terra, retarda a velocidade da rotação da Terra e a translação da Terra. Por isso os nossos dias têm 24 horas. Se não tivéssemos luz, teriam 5. Como é que nós vivíamos? Não tínhamos como. Bem, não vou dar mais detalhes, mas se um dia, nos encontros de juventude que devemos voltar a ter, em que estas coisas são faladas, porque eu gosto que falemos delas, porque nelas, na criação do cosmos está Deus presente. Ver, se nós nos debruçássemos um bocadinho a ter curiosidade nestas coisas que eu acabei de mencionar, nós veríamos que é só analisar a criação de Deus e está lá o lacre, a assinatura de Deus. E a assinatura de Deus é a sua presença no cosmos criado. Bastava olharmos as estrelas, conhecermos um bocadinho. Para isso temos que nos empenhar, temos que ter curiosidade, depois da curiosidade interesse, depois do interesse arregaçarmos a manga do pé e pôr o pé a andar e trabalharmos para nos interessarmos. Não basta só interessar nos, o interesse resulta depois em trabalho feito, realizado, para aprendermos, assimilarmos aquilo que não conhecemos. E quando passamos a conhecer, amados irmãos e irmãs, então nós vemos que Deus está dentro e fora de nós, fora e dentro de nós, dentro do lago, sendo a água do lago, no peixe estúpido, que nem sequer reparou, distraidamente está dentro do lago, que somos nós, e Ele ama o peixe, e Ele ama-nos a nós. Ele não leva em consideração as asneiras e distrações. Deus não leva. Deus não leva, queridos irmãos e irmãs. O Senhor espera que a distração acabe, que a brincadeira termine, e que realmente o peixe acabe com a embriaguez na qual vive e repare que está dentro de água. E não use mais dizer que tem sede, quando o Senhor da vida, que somos nós, se fôssemos peixes, mas não o sendo, somos filhos de Deus, sabendo que estamos no lago da vida, que é o próprio Deus. Como é que ousamos dizer tenho sede? Se a água, a fonte da vida eterna, da nossa imortalidade, está mesmo aqui. E este lago, este oceano da vida, do amor divino, onde vive e habita a fonte inesgotável da água da imortalidade, é a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta Igreja que perpassa as árvores, que permeia os oceanos, permeia, não tem a dizer permeia, atravessa, passa através de. É também esta mesma graça que penetra todo o cosmos, que dá sustentabilidade e harmonia orbital aos astros, que faz com que nos fornos incandescentes das nascentes nucleares das estrelas se formem planetas. Tudo isto desde toda a eternidade, desde antes de toda a eternidade, desde antes de todos os tempos, desde que Deus é Deus. Tudo isto foi concebido pelo nosso Criador. Para quê? Porque nós somos importantes. Este universo todo, qual vos falei, tem 2 ou 3 pinceladas em pequeninos detalhes para verem que não há coincidências. É só para saberdes que, se não Deus não tivesse criado este universo com 93 bilhões de anos de luz de diâmetro, não era possível haver vida na Terra. É preciso que o universo tenha esta dimensão para que haja vida na Terra, que haja um sistema solar que tenha um planeta como o nosso. E para isso, queridos irmãos e irmãs, é necessário que haja esses tais 5% de matéria estável, da qual eu vos falei no início, que são os planetas, as estrelas. Matéria estável é aquilo que pode ser observado com um telescópio superpotente, como o James Webb ou o Hubble. E depois temos aqui uma coisa estranhíssima para os cientistas, não para nós, que são os 27% de matéria escura. Porquê é que se chama matéria escura? Porque é uma matéria que escapa a toda a relação com a luz e interação com a luz, e não é detectada esta matéria escura, que consiste em 27%, vejam bem, de toda a matéria do espaço conhecido, do universo, não interage com nenhum dos aparelhos que nós hoje temos, do ponto de vista físico e astronómico, para as medições interestelares e dos corpos espaciais. E depois temos outra coisa mais terrivelmente estranha ainda, que é a chamada energia escura, que equivale a 68% de toda a energia do universo.
Então nós temos 68% de energia escura, 27% de matéria escura e só 5% de matéria bariónica, ou chamada matéria comum estável. E são estes 3 elementos que nos dão 100% necessários para que este cosmos possa existir. E se nós nos aprofundarmos, eu digo, quero estar 3 dias comigo, não gostei noite e dia, a falarmos de Deus e da criação cósmica e angélica, para que nós nos entendemos no meio de tudo isto, para vermos qual é a importância do homem. Cuidado, quando eu vos digo qual é a importância do homem, não é para que aplaudamos, que é importante afinal que eu sou, não. Meu Deus, que terror! E agora, olha a importância que Deus me dá. E o que é que eu faço? Ou o que é que eu fiz? O que é que eu estou disponível para fazer? É em função da responsabilidade que tenho e que me foi dada pelo Criador quando me criou, criando tudo para que eu possa ser quem eu sou. Mas, irmãos e irmãs, por aqui vos deixo, a propósito do Evangelho dos peixes. Os apóstolos terem reconhecido que estava ali o Senhor que daria a comida toda necessária, como deu, afinal, para que eles distribuíssem. Era só dizer, Senhor, olha lá, tu és Deus, nós distribuímos, nós corremos, nós vamos lá entregá-lo, e tu fazes o milagre. Ou então, dá-nos o poder para que através de nós tu o possas fazer. Mas não fizeram, esqueceram como o peixe que Deus estava ali. É como nós fazemos. Então, amados irmãos e irmãs, o Senhor os protege e vos guarda. Quando achardes que eu falo muito tempo, eu sei que às vezes falo um bocadinho, dizei-me, depois nos ágapes, eu da próxima vez só falo 5 minutos. Eu garanto, sou capaz também. É só porque são tão belas estas coisas, estes momentos, e tão importantes para nós percebermos que a nossa relação com Deus vai para além do alcance e do tamanho da ponta do nosso nariz, filhos. Vai até às galáxias. E vem delas até um peixe que vive no mar. O Senhor da Eucaristia, o Senhor que dá o seu corpo e a sua vida por nós, vos habite, penetra a vossa alma, penetra o vosso corpo, como Ele penetra tudo que criou. Mas tudo o que Ele criou, ao contrário dos seres humanos, é dócil, é afável. Nós somos rebeldes. Não sejamos rebeldes. Sejamos homens e mulheres com espaço para que a paz de Deus em nós se anime e faça ninho no nosso coração e na nossa alma. Quero também pedir a todos que orem pelo arcipreste Ivan, o pai e a Valentina, estão aqui connosco, e é fresco o momento. O Senhor arcipreste Ivan nasceu para os céus na segunda-feira passada, mas foi posto na sua última morada nesta terra na quinta-feira. Bem, e os pais estão ainda enfermos de dor. Estarão sempre, mas agora estão enfermos de dor e também de incapacidade, às vezes, de lidar com a dor. É difícil um pai ver um filho partir, porque é da natureza normal, comum, que sejam os filhos a verem os pais. Os filhos a enterrarem os pais e não os pais a enterrarem os filhos. Quando as coisas se invertem, é preciso um esforço muito maior deste pai, do Ione e da Valentina, para reaprenderem a viver. Têm que recomeçar a vida toda. Ficou tudo virado do avesso com a partida do filho, do Padre Ivan. Então peçam a Deus que os ajude a encontrar um novo habitat, uma nova forma de vida interior neles, em cada um deles, Valentina e Ione, e entre os dois, e na relação com as netinhas, com a Cláudia e com a Estefânia, que são as filhas de 7 e 9 anos, que o Senhor arcipreste Ivan deixou, enquanto pai, neste mundo, para serem criadas ainda pelos avós, e também pelo nosso amor, pelo amor daqueles entre nós que não devemos ser como os apóstolos de hoje, que disseram, é melhor ir embora, não temos comida. Não, nós temos comida. Sabe onde é que está a nossa comida? É nossa. Sabe onde é que nós podemos abraçá-los e nós deixar sozinhos? Inter com eles. A fé, queridos irmãos e irmãs, lembram-se daquela forma que São Paulo dá maravilhosa, não é? Não vou falar dela. A fé, num tratamento de frase muito simples, é sabermos que Cristo está presente. A fé reside em eu ter a certeza que Cristo está aqui. Isso é ter fé. Quando nós conseguimos isso, diremos àquela pedra malta, ela mover-se-á, e aquela montanha vai para outro sítio e ela irá. E diremos, quando tivermos essa fé, ao Ione e à Valentina, chorai, porque não tombareis por terra, os nossos braços estão aqui para vos ampararem, e as nossas lágrimas para caldeando-se com as mesmas vossas lágrimas se misturarem. Às vezes é bom, queridos irmãos e irmãs, quando não temos muitas palavras, não é o meu caso, mas quem não tem muitas palavras para dizer, é melhor ficar no silêncio e abraçar o outro que chora chorando com ele.
É nisto também que vemos a presença de Cristo. Ou não chorou Cristo com Marta e Maria antes de ressuscitar Lázaro? Foi ou não foi? Então choremos o choro dos dois, do Ione e da Maria. Choremos com eles para nos alegrarmos com eles. O arcipreste partiu e a ausência física do seu corpo à mesa, sentado junto à família, custa a suportar, fica a cadeira vazia, até o corpo ser ressuscitado. Isso dói mesmo naqueles que partem para perto de uma viagem que tem regresso marcado. Quanto mais esta viagem que é um pouco mais longa, tendo também, todavia, regresso marcado, quando se vê ressuscitar o arcipreste Ivano. Mas hoje ele não está ali para abraçar o pai nem a mãe, nem para comer à mesa, nem para cantar com os filhos, nem para passear o gato, nem o cão, não está lá. E isso dói, faz falta, filhos. Por isso Cristo chorou o amigo Lázaro. E Lázaro ia ser ressuscitado. Como vai ser ressuscitado o arcipreste Ivano. Só que Lázaro ia ressuscitar Cristo ia ressuscitar Lázaro agora, daí a meia hora. E Cristo irá ressuscitar o padre Ivano. Não sabemos se será daqui a meia hora. Provavelmente não. Será certamente ressuscitado. Mas demorará um pouco mais de tempo. Porquê? Porque nós somos preguiçosos em querermos ser santos. Se nós quiséssemos ser todos santos hoje, o Senhor vinha hoje. A segunda vinda de Cristo seria hoje. Mas como nós não queremos ser santos já, nós queremos ser ortodoxos amanhã, nós queremos ser tudo o que é bom amanhã. Porque até lá eu quero ser mau. Até lá eu quero ser pelo menos o que eu quero ser. Que Cristo não me incomode. Então Deus espera que nós vivamos até os nossos 90, 100 anos, e os outros, e os filhos, e os pais, e não sei quantos, e para quê? Para nos dar a oportunidade, pelo tempo que nós precisamos ainda, pelo tempo que Ele está disposto a esperar, de nós nos podermos converter ao que Ele é e sermos o que Ele é, santos. Repito e termino. Se nós quiséssemos hoje, agora, ser o que Cristo é, o Senhor vinha agora. E hoje se presta a sair do túmulo agora. E todos sairiam do túmulo agora. Não sai, por misericórdia de Deus, para que nós tenhamos tempo para sermos o que Deus deseja que nós sejamos. Porque se o Senhor viesse agora, neste momento, e nós não fôssemos santos, não entraríamos no reino dos céus. Não iríamos para o paraíso antes, não iríamos para o reino dos céus depois, não entraríamos na nova Jerusalém celeste, e iríamos para o reino dos infernos. Como não é isso que Deus quer, que Ele quer que todos se salvem, ainda que nem todos se venham a ser salvos porque não queremos o que Ele quer, então o Senhor espera. E porque Ele espera, a dor do Ione e da Valentina vão se prolongar por mais um tempo. A deles e a nossa. E a de todos aqueles pais que perdem filhos antes do tempo ou mesmo depois do tempo amadurecido. Que o Senhor os abençoe e proteja. Peço-vos perdão pelas longas palavras. Mas é tão bom poder partilhá-las convosco. Um dia não poderei mais fazê-lo. E eu sei lá se haverá outro louco como eu que tenha a ousadia de as partilhar. Nós habituamos a viver dentro de Tupperware. Eu detesto Tupperwares. Nem para transportar comida, aquela coisa de plástico para a nossa saúde. Melhor transportar a comida na mão. Por isso vos peço perdão pela longa conversa convosco. Mas espero que um dia Deus os ilumine para ver que afinal eram importantes. Não palavras, porque eu os digo, mas porque esperemos que elas nos ajudem a contemplar o rosto de Deus de uma forma mais exata. Com a cor e sentindo o odor do próprio Deus, é aquele odor que Ele tem e o design que é próprio. E não aquele que nós inventamos, num Deus que queremos tantas vezes à nossa medida.